Olá pessoal, tudo bem? Será que você tem direito à revisão da vida toda, mesmo tendo sido aposentado pela regra anterior à reforma da Previdência? Se sim, fica aqui até o final que eu vou te contar toda a polêmica envolvendo essa decisão do Supremo Tribunal Federal. Vamos lá. O Supremo Tribunal Federal, no final de fevereiro de 2022, agasalhou a tese dos contribuintes, dos aposentados, no sentido de poder computar na base, de inserir na base de cálculo, melhor dizendo, dos cálculos da aposentadoria, os valores recolhidos antes de 1994, a chamada revisão da vida toda. Porque o entendimento conflitante nos tribunais regionais federais e no STJ, no Superior Tribunal de Justiça, era justamente para saber se esse período de contribuição anterior a 1994, ele tinha que compor a base de cálculo de aferição da aposentadoria, tendo em vista que a Lei 8.213, ela falava que apenas as contribuições após 1994, ou seja, as maiores contribuições, comporiam aí a base de cálculo da aposentadoria. E aí o STF fixou a tese segundo a qual, sim, esses valores recolhidos antes de 1994 compõem a base de cálculo do valor da aposentadoria. Com essa decisão, o STF praticamente deu direito a milhares de trabalhadores, de aposentados, a conseguir aí uma revisão do seu benefício previdenciário, da sua aposentadoria. E diante disso, muitos vídeos têm circulado na internet como forma de, além de informar, cooptar algumas pessoas, fomentando aí um ajuizamento de uma ação judicial e tudo mais. E aí eu me vi forçado a fazer esse vídeo porque eu tenho recebido como advogado vários vídeos de várias pessoas falando sobre esse assunto e eu queria alertá-los no sentido de que não basta apenas você ter trabalhado antes de 1994 para você ter o direito à revisão da vida toda. Muitas vezes esse processo da revisão da vida toda pode fazer com que o seu benefício até diminua. Então, vai aí para vocês, bom aí para vocês algumas dicas para ver se você se enquadra nesses requisitos para então ter direito aí à revisão da vida toda e tentar não cair em pistas falsas. Então vamos lá? Ponto número 1. A revisão da vida toda só é vantajosa para aquelas pessoas que tiveram os maiores salários antes de 1994. Para aquelas pessoas que tiveram salários maiores após 1994, não compensa. Ponto 2. Só vai ter direito a pessoa conseguir a revisão da vida toda se, além de ter tido os maiores salários antes de 1994, ter conseguido a sua aposentadoria após 19 de novembro de 1999. Então, se a pessoa teve os salários grandes antes de 1994, mas se aposentou antes de 19 de novembro de 1999, ela não tem direito. Ponto 3. O primeiro benefício de aposentadoria que essa pessoa recebeu tem que ser anterior a 10 anos. Então vamos lá? Porque se passou de 10 anos que essa pessoa se aposentou, já decaiu, já caducou o direito à eventual revisão da aposentadoria. Então nós já temos 3 obstáculos aí na nossa corrida do triatlo de obstáculos. Primeiro, a pessoa tem que ter tido os maiores salários de contribuição antes de 1994. Segundo, a aposentadoria dela tem que ter sido concedida após 19 de novembro de 1999. E terceiro, ela tem que ter recebido o primeiro benefício de aposentadoria há menos que 10 anos. Então, se a pessoa tem salários maiores, os maiores salários da pessoa são posteriores a 1994. Se ela se aposentou antes de 1999, dia 19 de novembro de 1999, e se 3, ela já se aposentou há mais de 10 anos, ela não tem o direito. E por último, obviamente, ela não pode ter se aposentado de acordo com as novas regras da Previdência Social que entraram em vigor aí em novembro de 2019. Ela tem que ter se aposentado pela regra antiga, antes da reforma da Previdência. Então, minha gente, fica aí o alerta de que nem tudo que reluz é ouro, é uma decisão importante do Supremo Tribunal Federal que vai acolher um determinado grupo de pessoas. Aquelas pessoas que, após 1994, contribuíram pelo mínimo, o pequeno contribuinte. Os que se aposentaram, no mais das vezes, pelo salário mínimo. A grande maioria dos clientes aqui do escritório, as pessoas que vêm tirando dúvidas aí da nossa paróquia aqui, da Grande São Paulo, infelizmente não terão direito, tá? E como que eu fico sabendo, Luiz, se eu tenho direito ou não? Você tem que contratar seu advogado de confiança, fazer uma consulta com ele para que ele faça análise do caso concreto e aí então te diga
se você tem direito ou não, e se tendo direito, vale a pena para você economicamente conseguir aí alguma coisa de benefício, porque muitas vezes, como eu falei, o valor da aposentadoria pode ser ainda menor do que o que você recebe hoje. Então fica aí a dica, sempre lembrando que nesses casos envolvendo grandes polêmicas jurídicas, procure sempre o seu advogado de confiança, porque o direito é para todos. Um abraço do sempre amigo Luiz Olivieri.